Hoje eu vim fazer uma coisa que eu não costumo fazer tanto por aqui, que é falar um pouco da minha vida. E eu vim falar um pouco sobre por que eu escolhi fazer a faculdade de letras. Para começar, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Samily, eu tenho 18 anos, terminei o ensino médio ano passado, mas desde os meus 10 anos de idade, literalmente, eu tenho esse canal. Desde os meus 13 anos eu produzo conteúdo no Instagram. E assim, um tempo atrás eu fazia conteúdo de cabelo, de maquiagem, até então eu comecei a ir para outra linha, fui para uma linha de produtividade, fui para uma linha de livros. E esse ano eu comecei a tentar postar com mais frequência, porque é algo que eu realmente quero. Só que ainda tá difícil, né? Mas eu tô tentando voltar aos poucos para esse canal. E assim, eu decidi falar um pouco sobre essa decisão, porque devido eu sempre ter feito algo assim do lado do marketing, ter postado na internet, comecei a fazer alguns trabalhos de design para outras pessoas, a fazer posts, né? Eu também ganho uma renda com isso, eu tenho minhas clientes. Ninguém nunca esperava que eu fosse fazer letras, até diziam que tinha minha cara. Só que por eu estar sempre falando de marketing, por eu ter falado, até um tempo atrás eu falava que eu não queria fazer faculdade. E assim, não é que eu mudei totalmente a minha visão sobre faculdade. Então, eu tava pensando em seguir na linha do design gráfico, do marketing digital e tudo mais. Só que no meio do processo, né, já tava certo que eu iria para esse lado. Eu acabei indo para letras. Foi uma decisão, assim, entre aspas, do nada, que eu tive no meio do ano passado, que era o meu último ano do ensino médio. E acabei esse ano entrando em uma faculdade particular de letras, assim, foi uma grande reviravolta nas coisas que eu estava pensando. E hoje eu vim falar um pouco do porquê eu fiz isso, eu tomei essa decisão. Para começar, eu sempre fui uma pessoa que assim, eu nunca tive um sonho profissional. O que eu sempre tive certeza, assim, eu fui tendo mais certeza ao decorrer dos anos, é que eu gostava disso daqui. Eu gostava de gravar vídeo. E isso foi algo assim que me marcou muito na minha vida e que até hoje, assim, eu não é à toa que eu tô gravando esse vídeo agora. Então, era algo que eu gostava de fazer. Agora, quando eu olhava pro lado profissional, eu não tinha nada assim, tipo, nossa, meu sonho é seguir essa profissão. Eu nunca gostei de algo assim muito burocrático. Ah, eu quero fazer direito. Ah, eu quero fazer medicina. Nunca gostei da área de saúde. Então, até então não tinha um sonho. Só que com os meus, mais ou menos nos meus 10 anos, 8 anos, não lembro, eu cheguei pro meu pai um dia e falei, eu não sei porquê, mas eu falei que eu queria ser professora. Meu pai não me apoiou na época. Então eu acabei, assim, enterrando esse sonho, assim, lá no fundo mesmo e nunca mais pensei sobre isso, assim, nunca mais. Fui pensar nisso no meu terceiro ano. E o que aconteceu ano passado? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de gravar vídeo, só que eu não pensava em fazer uma faculdade. Porque a minha visão sobre faculdade, ela, nossa, é um assunto um pouco grande, assim. Resumindo o que eu penso em uma frase, nem todo mundo vai precisar de uma faculdade para conseguir ter sucesso na vida. Eu não acho que o diploma, ele define o seu sucesso. Seja sucesso profissional, seja sua inteligência. Eu não sou fã disso. Eu não acho que somente a formação acadêmica ela vai te capacitar, porque tem tanto profissional que é formado e que não sabe exercer a sua profissão, que não tem oportunidade. Tem tanto profissional burro, gente, para ser bem sincera, mas também tem pessoas que não são formadas, que são muito inteligentes, que leem muitos livros e que são especialistas em vários temas, mesmo não tendo o tal do diploma. Então, essa é a minha opinião sobre. Para mim, o diploma, ele é mais algo assim, eu quero provar para as pessoas que eu estudei aquilo, que eu tive algum tipo de graduação. Beleza, tem profissões que realmente precisa. Não existe médico sem diploma. Só que existem profissões que têm um caminho um pouco mais livre, né? Que não necessariamente você vai precisar do diploma. Para mim, as profissões do digital, né, atreladas ao marketing, são profissões que não precisam de diploma. Podem ter diploma, pode ser útil, mas não é obrigatório. Talvez para empresas, talvez para trabalhos específicos, mas para quem quer ser, por exemplo, pessoas autônomas, não precisam de diploma. Mas pode ser útil, pode agregar, né? Enfim, não tô dizendo que, ai meu Deus, é totalmente inútil, mas não precisa, não é algo assim que vai definir.
Então, por muito tempo eu carreguei isso de que eu não queria diploma. Eu queria me dedicar à minha profissão, mas eu não queria ter a faculdade em si. Eu achava, de certa forma, uma perda de energia devido às coisas que eu queria, né? Achava que era muito melhor focar na minha vida intelectual, né? Nas minhas leituras, nas minhas coisas, do que ficar preocupada com prova, com um assunto que às vezes nem ia me agregar tanto, porque tem umas coisas na faculdade, umas grades assim tão, tipo, nada a ver. E outra coisa, além de ter coisas nada a ver, às vezes tem coisas que são super interessantes, mas que a gente não consegue se aprofundar. E no meu caso, na minha experiência até o momento, tem coisas que eu achei super legais, só que eu não consegui ter tempo de me aprofundar. Isso me frustra muito, assim. Então, quando você tem uma vida intelectual, você consegue organizar a sua rotina, organizar o seu processo. Eu só vou terminar de estudar aquilo quando eu aprender. Eu não vou ficar fingindo que eu sei para fazer uma prova, para a prova fingir que tá me avaliando de verdade, para me conseguir provar para a sociedade que eu sou boa naquilo, sendo que na verdade eu não entendo daquilo. Eu só decorei algumas coisas. Para mim esse é o problema assim de você, vou fazer uma faculdade só para ter o diploma. Então, durante muito tempo eu não queria isso, sabe? Só que o que aconteceu? Eu comecei, assim, gente, eu não vou entrar muito em partes pessoais. É complicado tentar falar sobre a minha vida sem ser muito pessoal, assim. Mas, de certa forma, eu sempre me senti muito cobrada pela sociedade, pelas pessoas, de ter que fazer uma faculdade, porque é algo que as pessoas esperam da gente, né? E isso, assim, foi algo que eu sempre, durante um tempo, né? Não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, mas quando chegar na hora eu enfrento a barra, né? De tipo, não vou fazer. Só que ano passado eu comecei a querer fazer, mas não foi algo assim que, nossa, eu tô fazendo por pura pressão. Mas eu pensei que ia ser bom fazer para que eu não precisasse dar satisfação e ter que gastar energia com isso, porque eu teria outros problemas na minha vida para enfrentar e eu não queria ter mais um desses, que seria enfrentar a barra de, não vou fazer uma faculdade. Mas ao mesmo tempo, aconteceu que eu fiquei com interesse de fazer, não sei porquê. Hoje em dia eu continuo com a opinião de que a faculdade não é, meu Deus, a melhor coisa, não é, assim, vai ditar todo o seu sucesso. Não tenho essa opinião, não tenho, jamais. Só que eu quis fazer, mudei de ideia, quis fazer. Basicamente foi essa a realidade, né? Ainda acho que se eu quiser não fazer, eu posso não fazer. Eu sou uma pessoa que eu me tenho de uma maneira livre em relação a isso. Uma coisa que eu sempre tento levar para minha vida, né, como filosofia de vida, é que se algo não tá dando certo, eu posso desistir. Então, por exemplo, depois do vídeo eu vou falar mais sobre a minha experiência da faculdade em si, como tá sendo para mim. Mas eu tenho muito na minha cabeça que se eu percebesse que não estava fazendo mais sentido em algum momento, eu poderia desistir. Porque às vezes a gente se prende a coisas que a gente não precisa estar preso. A gente pode mudar de ideia. Se a gente tomar nossas decisões com aquele peso de que tem que ser algo definitivo para sempre, a gente fica paralisado. Então, quando a gente fica mais livre, se não der certo eu escolho outra coisa, a vida se torna mais leve, você consegue fazer as coisas com mais, sem tanta pressão. Você consegue tomar decisões, né, mais racionais e, enfim, te ajuda um pouco, sabe? Então, ano passado, até então, eu estava querendo fazer uma faculdade chamada SMD, que é Sistemas e Mídias Digitais. Era uma faculdade da Federal aqui da minha cidade, né, UFC, no meu estado, né? Ai, burrice. Eu queria fazer o UFC, só que outra coisa que eu nunca imaginei, eu escolhi um federal, sabe? A gente faz tanto bullying com a faculdade federal, dizendo que é horrível, dizendo que você sai da faculdade. Acabei pensando em fazer, sinceramente, porque foi um curso que, assim, me agradou muito. Até hoje eu acho muito legal toda a grade do curso, acho muito interessante todas as coisas que essa faculdade em específico estuda. Então eu tive muito, muito, muito interesse. Foi por conta dessa faculdade que eu tive interesse em fazer faculdade, porque antes de conhecer essa faculdade eu não queria. Mas quando eu conheci a faculdade, senti que essa faculdade específica atrelava todos os meus interesses, eu fiquei com a vontade de fazer pelaquela faculdade. Mas aí aconteceu o quê? No meio do ano eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar em um reforço escolar, comecei a ter muito contato com criança. E aí eu fiquei pensando se eu não ia mais por esse lado da educação. Porque assim,
Outro ponto super importante para mim, se eu for olhar além do lado profissional, tem a questão vocacional, que para mim tem um peso maior em todas as minhas decisões, né? Eu quero muito casar e ter filhos. E é engraçado falar isso, mas enfim, eu quero muito casar e ter muitos filhos. Então, eu sempre me preocupei com a educação deles. É umas coisas mais importantes para mim, como pessoa, é ter uma vida intelectual, apesar de que para mim eu não posso dizer que eu estou tendo uma vida intelectual, não estou conseguindo dedicar tanto tempo assim para os meus estudos como eu gostaria. Mas para mim é um valor inegociável ter a família como prioridade, minha futura família, e me preocupar futuramente com a educação dos meus filhos. A partir do momento que eu vou casar, me tornar mãe, os meus filhos, a educação dos meus filhos vão ser minha prioridade, né? Então, assim, para mim é muito mais importante do que qualquer trabalho, do que qualquer profissão, cuidar dos meus filhos. Então, eu sempre me preocupei com essa parte. Eu queria ser inteligente porque, eu quero ser inteligente, mas também para que eu possa transmitir esse conhecimento no futuro. É algo que eu quero muito dedicar, né? No momento, meu Deus do céu, minha rotina tá uma loucura. Eu não tô conseguindo, assim, ter tanto tempo de estudar, ter tanto tempo de ler. Mas é algo que eu tenho, assim, a objetivo mesmo, assim, de quando eu conseguir, eu focar mais nos meus estudos de educação. Então, assim, era algo também que eu sempre tive muito certo para mim. Mesmo antes de decidir fazer a faculdade, eu já queria estudar para isso, mesmo sem faculdade. Aí o que aconteceu? Eu acabei pensando, poxa, se a faculdade de marketing ela não é tão essencial assim, porque eu posso trabalhar nessa área sem a faculdade, eu comecei a pensar por que eu não escolheria uma faculdade que poderia ajudar na educação dos meus filhos, em vez de escolher uma faculdade de marketing. E aí eu fui mudando um pouco a minha cabeça, minha linha de interesse. E também por a minha experiência de estar trabalhando como professora, eu comecei a ter mais interesse também na educação. Nossa, por uns segundos assim da minha vida eu pensei até em fazer pedagogia, coisa que assim, eu amo estudar sobre educação. Só que pedagogia não é a minha praia. Não pelo estudo em si, mas pela experiência de... Assim, quando a gente olha para pedagogia, eu vejo professora cortando EVA. Eu sei que não é isso, eu sei que a faculdade não é isso, para deixar bem claro. Só que eu não me vejo focada numa educação assim. Numa educação não, num estudo assim. Eu quero estudar coisas mais amplas do que a pedagogia. Então, para mim, o estudo da educação é só uma parte dos estudos que eu quero ter. Eu quero estudar literatura, eu quero estudar história, filosofia e outras coisas que forem úteis para os meus filhos, né? Se eu fosse trabalhar como pedagoga, eu ia trabalhar com criança. E assim, eu vou amar os meus filhos, mas eu não gosto de trabalhar com criança tão pequena. Eu vou ser sincera, eu prefiro crianças maiores. Então, outro motivo de eu não querer ter feito, né, pedagogia, é porque caso eu precisasse executar a minha profissão, trabalhar, né, com uma profissão que eu fosse fazer minha faculdade, os cachorros, eu não escolheria trabalhar com crianças pequenas, gente, jamais, assim, não é o meu forte, lidar com criança pequena. Meus filhos vai ser o máximo, mas criança dos outros eu não tenho paciência de educar, galera. Eu não quero educar a criança dos outros, eu quero educar os meus filhos, porque a criança dos outros vai dar trabalho. Eles vão estar assim... Eu não posso, sabe, educar a criança dos outros, eu posso educar as minhas. Porque as minhas eu vou ensinar a me respeitar, mas a dos outros pode não me respeitar. Então eu não quero ter crianças pequenas, assim, pra educar que não sejam minhas, assim, não quero ser professora de crianças pequenas. Complicado. Eu nunca fui uma pessoa muito dinâmica, eu nunca fui uma pessoa muito assim, super animada, que me desse bem assim com apresentação de criança, porque professor de pedagogia precisa se virar com tanta coisa. E a festa de escola, e a coisa de parede. Gente, a minha experiência de decorar parede no meu antigo trabalho foi péssima. Dinâmica, nossa, sou péssima. Então, nunca quis seguir por essa linha da pedagogia. Aí eu pensei na faculdade de letras, português, porque eu sempre gostei de estudar literatura, de ler. E professor de letras, né, tem que ler, tem que gostar de leitura.
Não sou uma pessoa da gramática. Eu cometo muitos erros gramaticais no meu dia a dia. É algo que eu tenho que melhorar. Não tanto assim, tá? Não fiquem preocupados, mas não é algo assim que eu levo como... Não sei se deu pra entender. Eu gosto mais do lado da literatura, da leitura. Pra mim, eu gosto muito mais de aprender lendo a gramática do que estudando. Eu vou ter que estudar? Vou ter que estudar. Eu prefiro a poesia, eu prefiro as histórias. Acho que eu já deixei bem claro que eu gosto de ler, que eu gosto de literatura e que eu escolhi letras por isso. E pela possibilidade de precisar disso para a educação dos meus filhos. Também já vi que pais que têm faculdade na área da educação têm mais respaldo a responder no conselho tutelar se os filhos forem denunciados no quesito homeschooling. Então, se eu educar os meus filhos em casa, que é o meu objetivo, mas eu não quero focar muito sobre isso nesse vídeo, que é assunto muito polêmico, mas na questão da educação domiciliar, eu sendo professora de português, isso vai me dar maior respaldo para conseguir responder se acontecer alguma acusação, entendeu? Mas assim, eu não acho também que só os pais que são formados têm autonomia para educar os seus filhos. Eu discordo disso. Porém, é algo que pode ajudar também, né? Então foi outro objetivo assim que me deu mais incentivo de fazer letras em vez de algo em relação a marketing digital. Nossa, eu falei tanto, mas tanto da minha decisão, do porquê que eu escolhi letras, que eu não consegui falar da minha experiência na faculdade de letras. E eu acho que eu vou ter que deixar isso para outro vídeo, porque eu ia falar tudo nesse vídeo, mas sinceramente o vídeo já ficou super longo. Mas assim, dando um spoiler para vocês, eu tenho repensado muito sobre a minha faculdade. E assim, no momento eu não... eu tô no primeiro semestre. Eu acho que todo mundo que começa uma faculdade no primeiro semestre ainda tem uma cabeça tão assim, desânimo, dá uma vontade de trancar, enfim, gente. Tô com umas coisinhas na cabeça, não sei se mais tá fazendo sentido. Eu gosto muito de estudar as coisas que eu estudei na faculdade até o momento. Tanto que nos primeiros meses eu tava super apaixonada. Só que eu cheguei numa coisa assim na minha vida, num momento da minha vida, que não tô dando conta mais e que eu não sei se tá fazendo mais sentido na minha rotina atual, em outras coisas. Então tô me questionando um pouco. Mas enfim, não vou falar sobre isso agora. Talvez em outro vídeo, se vocês querem que eu fale sobre isso, comentem aqui embaixo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo compartilhando um pouco da minha experiência pessoal. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.